Olá, senhores. Vamos com mais uma questãozinha de equilíbrio do corpo extenso. Olha só, uma barra horizontal de massa desprezível, então agora a gente não tem o peso da barra, possui uma de suas extremidades articuladas em uma parede vertical. A outra extremidade está presa à parede por um fio que faz um ângulo de 45 graus com a horizontal e possui um corpo de 55 newtons pendurado. Qual o módulo da força normal? Lembre-se que normal é a mesma coisa que ortogonal perpendicular. É a força que forma um ângulo de 90 graus à parede, em newtons, que a articulação exerce sobre a barra. Então vamos ver as forças que estão atuando aqui, ó. Nós temos o peso desse bloco, que vale 55 newtons, vertical e para baixo. Nós temos a tração nesse fio, certo? Então o fio está tracionando aqui, ó, para cima. Essa força eu vou chamar de T. Obviamente que nós vamos decompor essa força, né? Ela está inclinada, então nós vamos encontrar aqui uma componente vertical dela, que vai ser interessante para nós trabalharmos, e uma componente horizontal, que a priori a gente não vai precisar dela não, tá? Só no final depois, para resolver a pergunta que o exercício pede. Então vamos colocar aqui, ó, nós vamos ter a componente de T na direção Y e a componente da tração T na direção X. Eu vou chamar aqui de TY e aqui de TX. E vamos determinar quem são essas forças? Olha só, a TX é o vetor T, que eu estou decompondo, com o ângulo de 45, né? Então, com 45 graus. Já o TY é o vetor T, que nós estamos decompondo, sem o ângulo de 45 entre eles. Então, sem 45. Belezinha? A outra força que nós temos, senhores, é uma reação vertical aqui na articulação. A barra quer cair. A articulação não deixa. Então tem uma reação que eu vou chamar de RY, tá? E nós temos uma força perpendicular à superfície, que é o bloco, através do fio, está tentando empurrar a barra contra a parede. A parede, a articulação, por sua vez, empurra a barra com uma força perpendicular a ela. Essa força é a normal que ele está pedindo para nós aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar encontrar a tração. Para isso, senhores, nós vamos brincar com uma situação de equilíbrio. A somatória de todos os momentos realizado ao polo, em relação ao polo, tem que ser igual a zero. E a gente precisa adotar um sentido de giro. Eu vou adotar o sentido de giro sendo positivo. Agora, aonde é o polo? O polo, de preferência, ou vai ser no ponto onde está amarrado o bloquinho, na extremidade direita da barra, ou vai ser na articulação. Como na articulação eu tenho mais forças que eu não conheço e vai me atrapalhar se elas entrarem na conta, é vantajoso a gente chamar o polo aqui na articulação, senhores. Então, dessa forma, R, Y e N não entram na nossa conta. Portanto, nós vamos ter o seguinte. O momento da força-peso. Vamos analisar a força-peso? Olha só o peso lá. A barra está aqui na articulação. O peso puxa ela para baixo e faz ela girar no sentido horário. Perceba que esse sentido horário é contrário ao sentido que eu adotei positivo anti-horário. Então eu vou ter menos o momento da força-peso, certo? TY. Vamos ver a TY agora? Olha a TY. A TY puxa a extremidade da barra para cima. Então está tentando fazer, né, essa barra girar no sentido anti-horário. Como eu adotei o sentido anti-horário como positivo, o momento da força TY vai ser positivo. Pião, e a força TX? A força TX, meninas, perceba que a direção de ação da força passa pelo polo. Olha lá, pelo ponto de giro. E quando a força tem a direção dela passando pelo polo, ela não gera momento, então não preciso me preocupar. Pião, e a T? Tração T não existe mais. Se você escolheu trabalhar com as componentes dela, esquece a tração. Você não está trabalhando com ela agora, certo? Tudo isso, então, somado tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Então eu vou poder passar o momento do peso para a direita já, né? Aí vai ficar o momento da TY é a força TY vezes o braço dela. O momento é força vezes braço. O braço dela, ó, é a distância dela até o nosso ponto de giro, que seria o próprio comprimento da barra aqui, certo? Vou chamar de L. Então, o braço, tudo isso é igual o momento do peso que estava negativo, nós passamos para a direita positivo. Então vai ficar o peso vezes o braço. O braço dela também vale L, né? Perceber aqui, ó, a força peso está no mesmo ponto de aplicação da força TY. Então esse braço também vale L. Vezes L. L
corta L, então nós vamos chegar aqui o TY, que é essa segunda linha que nós temos aqui, ó, que é o T seno de 45 graus, tem a mesma intensidade do peso, que vale 55 newtons. Então nós vamos ficar T vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso é igual a 55 newtons. O raiz de 2 é 1,4 dividido por 2 dá 0,7. Então nós vamos chegar aqui a tração vai ser o 55 dividido por 0,7, que dá aproximadamente 78,6 newtons para nós. Este é o valor da tração. O que ele pediu é o valor da normal. E olha só que bacana. Na horizontal, nós só temos duas forças agindo. A Tx que puxa para a esquerda e a N que puxa para a direita. Mas como o corpo não se move, eu posso falar que existe equilíbrio. Então nós vamos poder afirmar aqui que a nossa normal tem a mesma intensidade da componente Tx. Como que a gente vai fazer para calcular a componente Tx? Está ali na primeira linha, ó, que nós deduzimos aqui, ó. Tx é o T, que nós acabamos de encontrar, vezes cosseno 45. E aí, meninos, olha que bacana, né? Você tem o T, que é 78,6, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Olha como dá para você fazer essa conta diferente, quer ver? Aqui, nessa linha, ao invés de ter calculado o valor, a gente poderia ter colocado que o T, o 2 que está dividindo, passa multiplicando 55, e o raiz de 2 que está multiplicando, passa dividindo. Ah, peão, agora racionaliza? Pode, mas eu não iria racionalizar. Eu iria carregar esse valor agora, ó, aqui no lugar do T. Olha que bacana que vai ficar. A normal vai ser igual. O T, que seria 2 vezes 55 dividido por raiz de 2. Tudo isso vezes o cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Ah, pera lá. Raiz de 2 em cima e embaixo corta, 2 em cima e embaixo corta. Portanto, a gente conclui que a normal acaba tendo um valor de 55 newtons. E percebe que não foi tão difícil a conta, né? Foi só uma simplificação. Então, eu queria levar o 78,6. Pode? Pode. 78,6 você vai multiplicar por raiz de 2 e dividir por 2. Vai chegar no valor próximo aí de 55 newtons. Fechou, meninos? Grande abraço.